Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Vasconcelos, advogado e professor de Direito Previdenciário. Hoje vou gravar um vídeo especialmente para a AAPREV, a Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. Gente, hoje vamos falar sobre um tema muito importante relativo à Previdência Social Rural. Quem são os segurados que são considerados trabalhadores rurais para efeito previdenciário, ou seja, para efeito de aposentadoria com a redução etária, com a redução de 5 anos na idade? Quem é que são os segurados que são considerados, portanto, trabalhadores rurais, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender é que trabalhador rural é diferente de pessoas que trabalham propriamente no meio rural. São coisas distintas. Não é porque um determinado segurado exerce as suas atividades no meio rural que ele será considerado trabalhador rural para efeito previdenciário com direito à redução etária. Não é bem assim. Na verdade, o artigo 201 da Constituição prevê a possibilidade da redução etária pelo trabalho rural. Porém, é aquele trabalho rural penoso, aquele que, de certa forma, exige um esforço físico maior do que um trabalho comum, um trabalho urbano, né? Tem aquele critério, aquele caráter de penosidade. Portanto, a partir daí a gente já chega à seguinte conclusão: que trabalhador rural, para efeito previdenciário, para efeito de ter direito à redução etária de 5 anos na idade, é aquele trabalhador que exerce a sua atividade com penosidade, exposto ao agente penosidade, ok? E aí nós temos na classificação prevista na lei, né, 4 espécies de trabalhadores rurais. Você vai lá no artigo 11 da Lei 8.213, a Lei de Benefício, e você vai encontrar lá 4 tipos de trabalhadores rurais. O primeiro tipo de trabalhador rural, que exerce atividade com penosidade, né, diretamente, é o trabalhador rural empregado, o empregado rural. O empregado rural é aquele que tem carteira assinada, né, é contratado por uma usina, é contratado por um engenho, enfim, até mesmo por uma pessoa física e que exerce a atividade ali, atividade fim, atividade rural, atividade penosa, mas que foi contratado por outra pessoa. Ele não exerce por conta própria, ele recebe um salário, tem ali a subordinação, né? O artigo 11 da Lei de Benefício, lá no seu inciso 1, a linha A, prevê essa espécie de trabalhador rural empregado, é a primeira espécie de trabalhador rural. Temos uma segunda espécie prevista lá no artigo 11, inciso 5, que tem a linha A e a linha G, que prevê algumas também espécies de trabalhadores rurais contribuintes individuais. Então já é outra categoria, já não é empregado, é contribuinte individual. Que tipo de trabalhador rural é esse? É aquele que lá na linha G, né, do artigo 11, inciso 5, fala em trabalhador rural eventual, aquele que exerce eventualmente a atividade rural sem vínculo empregatício para mais de um tomador de serviço. É conhecido também no meio do campo como boia fria. Algumas regiões do país têm outros nomes, né? Tem trabalhador de aluguel, aqui no Nordeste é comum chamar assim. Também tem de calunga, enfim, mas é o conhecido boia fria, aquele que exerce o trabalho para um tomador de serviço hoje, para outro amanhã, ou seja, temporariamente, né? Ele de forma eventual exerce atividade para vários tomadores de serviço. Esse trabalhador rural, chamado de boia fria, ele é classificado na legislação como contribuinte individual. Porém, por ele estar aí cercado de informalidades na sua vida profissional, o STJ entendeu que seria melhor equiparar esse trabalhador rural a segurado especial, que já é outra espécie de trabalhador rural, a gente vai ver depois. Mas ele na lei é classificado como contribuinte individual, ou seja, o trabalhador rural eventual. Ainda na linha G do artigo 11, inciso 5, nós vamos encontrar aquele que, embora não seja o trabalhador eventual, mas que não preenche os requisitos para ser classificado como trabalhador de outra categoria.
ou seja, ele não é segurado especial, ele não é empregado, não é eventual, também não é avulso, que são as categorias que a gente vai debater hoje. Então ele seria, por exclusão, contribuinte individual. Por exemplo, aquele trabalhador que exerce por conta própria a sua atividade, diretamente, individualmente ou em regime de economia familiar, mas que a sua propriedade supera o tamanho de 4 módulos fiscais, que é o limite máximo previsto na legislação, aí ele seria contribuinte individual, não seria segurado especial, porque a sua terra é maior do que aquele tamanho permitido na lei. Também, por exemplo, se ele exerce a atividade por intermédio de terceiros, contratando mão de obra paga, seja trabalhador empregado, seja trabalhador eventual, mas ele contrata mão de obra paga, ele seria também contribuinte individual, ele não seria classificado como segurado especial por esse motivo. Então também tem aqueles que poderiam ser segurados especiais, mas não preenchem algum dos requisitos e acabam sendo então contribuintes individuais. Isso está previsto lá na linha G, inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício. Então já vimos duas espécies, né? Primeiro, empregado rural. Segundo, contribuinte individual rural. Ainda temos o trabalhador rural avulso. Esse aí é muito difícil de encontrar. Na verdade, há a previsão legal, né? Lá no artigo 11, inciso 6 da Lei de Benefício, fala em trabalhador avulso, tanto o urbano quanto o rural. Porém, no campo é muito difícil de encontrar essa espécie e ela ainda não está regulamentada no meio previdenciário. Mas há, temos que citar porque há essa previsão legal, então existe também essa espécie, essa possibilidade de trabalhador avulso rural. E por fim, a quarta espécie, que são os segurados especiais, que são aqueles que trabalham por conta própria, em regime individual ou em regime de economia familiar, sem contratação de mão de obra permanente. Ele pode até contratar mão de obra paga, mas por até 120 dias no ano civil, ou seja, de forma temporária, não pode contratar mão de obra permanente e tem que exercer ali a sua atividade em um imóvel rural de até 4 módulos fiscais. Então, repetindo, primeira espécie de trabalhador rural empregado. Segunda espécie, trabalhador rural contribuinte individual, que pode ser o avulso, aliás, que pode ser o eventual, ou aquele que não preenche os requisitos para ser segurado especial, mas que trabalha por conta própria, né? E também seria classificado aí por exclusão como contribuinte individual. Terceira espécie, trabalhador rural avulso, que é difícil de encontrar no meio rural, mas existe a previsão legal que ainda vai ser regulamentada. E a quarta e última espécie, o segurado especial, que é o mais comum, né? Junto com o trabalhador empregado, é o mais comum, e a figura cercada de maiores detalhes aí na legislação, onde pairam aí as principais polêmicas, né? No meio jurisprudencial em torno da figura do segurado especial. Ok, gente? Então essas são as 4 espécies de trabalhador rural. Então lembrando, como eu disse lá no início, não é todo mundo que trabalha no campo que é considerado trabalhador rural para efeito previdenciário, para efeito de ter redução etária, de ter a redução na idade. Não é bem isso. Só essas 4 figuras, né, que eu citei, essas 4 espécies, têm direito à redução etária nos termos lá do artigo 48 da Lei de Benefício. Por quê? Porque são pessoas, né, são trabalhadores que exercem a sua atividade sob o efeito da penosidade. Então, aquele que exerce atividade no campo, mas contrata mão de obra, um empresário rural, por exemplo, ele exerce atividade no campo, mas ele contrata empregados para exercer atividade por ele. Então, não é ele que planta, não é ele que pega na enxada, não é ele que faz o trabalho penoso. Portanto, ele não é considerado trabalhador rural para efeito previdenciário no sentido de ter direito à redução etária, ok? Então, trabalhador rural mesmo é aquele que trabalha com o efeito da penosidade, no trabalho fim, atividade típica rural, aquele que pega na enxada mesmo, que pega no pesado, que exerce a atividade diretamente, sem intermédio de pessoas, né, de terceiros. E são essas 4 espécies que eu acabei de citar, para a gente finalizar: trabalhador rural empregado, trabalhador rural contribuinte individual, trabalhador rural avulso e trabalhador rural segurado especial, ok? Gente,
Peço aqui especialmente a vocês que ainda não são associados à APREV. Um recadinho importante: se associem à APREV, a Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, porque não adianta estar sozinho. Juntos a gente consegue muito mais coisas, a gente tem muito mais força. E a APREV existe para isso, para agregar, para unir os advogados previdenciaristas do nosso estado, ok? Então, façam aí a sua associação à APREV, porque unidos somos muito mais, ok? Até a próxima, um fraterno abraço. Tchau, tchau.